E aqui já iniciando no livro de Levítico, a partir do capítulo 23, verso 1. As solenidades, fala muito das festas de Israel e a grande ligação com as 70 semanas. Né? Como eu já mostrei, a festa de Pentecoste e o jubileu, ali que era no dia da expiação, 7 vezes 7 o Pentecoste, 7 vezes 7 dias, 7 vezes 7 anos ligados à festa, ao dia do jubileu, cada 50 anos ou 49 anos, no ano 50 o jubileu. Então, as solenidades, né, os tempos determinados, às vezes traduzidas como tempos determinados. Então, as solenidades, as festas de Israel, volta lá no Gênesis, volta nos tempos ali do livro de Daniel, são tempos na vida do crente, as festas de Israel. O Pentecoste, que aconteceu em Atos 2, é o tempo da igreja chegando, Deus já disponibilizando o seu Espírito sem medida. Então já é um tempo da igreja, e esses tempos também têm que ser cumpridos em nossas vidas. A convocação santa, tudo ali ligado com as 70 semanas, a santificação, o templo. Aqui as palavras sétimo sábado, descanso sábado. Tudo ligado ali à mesma raiz da palavra no hebraico que a gente tem que ter em mente quando fala das 70 semanas. Então semana, sábado, descanso, sétimo. Palavras ligadas entre si à mesma raiz. As solenidades do Senhor, mais uma vez, a palavra moed, no hebraico. A palavra no hebraico de solenidade, que fala de um tempo determinado. Né? Tempo determinado, às vezes a tradução coloca solenidades, às vezes tempo determinado. Então a Páscoa, vai falando sobre a Páscoa, os 7 dias de pães asmos, a santa convocação, as ofertas, né? As 70 semanas fala das ofertas. Então, até voltando aqui na 70 semanas, só para ter em mente, quando... E ele firmará aliança com muitos por uma semana, na verdade não o anticristo, na verdade Cristo, mas na metade, porque no meio, no corte da semana, essa palavra tem muita ligação, inclusive com a meia-noite, metade na verdade é meia-noite, essa palavra muito fortemente ligada à meia-noite ali no Egito, a parábola de Jesus das virgens também, as 10 virgens, sempre a meia-noite, e o meio que eram 10 virgens, metade, 5 eram fiéis, 5 não eram. Então sempre esse tema de metade, um corte. Então o corte, que é metade da semana, o 3/meio, ao que? No meio da semana, o sacrifício e a oblação se cessa porque puxa isso para a vida do crente e para a vida da igreja também. Mas na vida do crente, o sacrifício e a oblação já não acontece quando se chega a essa metade da semana, quando há o corte desse pacto, que é o número 7. Então, o crente já não oferece mais sacrifícios a Cristo. É isso que está falando as 70 semanas. E fala da igreja também, que chega a esse ponto em nível da igreja também, infelizmente. O que causa? Vem a abominação e vem a assolação, ou desolação também. A vida do crente sem os frutos. A gente volta para Levítico, a gente vai ver a ligação com as ofertas ali nas festas de Israel. Então são todos temas interligados, como a gente está vendo. Então, é impressionante como esses detalhes, se a gente lê no original em hebraico, a gente percebe essas ligações no texto. Né? Eu li muito o livro de Daniel, a profecia das 70 semanas, eu praticamente tenho memorizado as palavras ali das 70 semanas. Quando eu li livros como Levítico, Profetas, a gente vai vendo essa ligação. E aqui no livro de Levítico a ligação é muito forte. A oferta de alimentos, né? Fala ali também nas 70 semanas, essa oferta do crente perante a Cristo, perante a Deus. Então aqui em Levítico, capítulo 23, verso 15, essa contagem do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, basicamente, ali
da oferta ali de primícias até o Pentecostes serão 7 semanas. A ligação das 7 semanas com as 70 semanas, similar ao texto em hebraico e até no português, e a grande ligação com as 70 semanas. Então, 50 dias, até o Pentecoste, o 7º sábado, oferecereis nova oferta de alimento. Então, mas nas 7 semanas, quando há o corte dessa semana, quando o Messias, a unção, sai do crente, essas ofertas, nossas vidas em ofertas ao Senhor, isso já não acontece mais. É isso que fala as 70 semanas. Levítico aqui, sacrifícios, ofertas, tudo ali tema das 70 semanas também. A santificação do crente. É interessante ali a consumação, quando há esse corte, a consumação das 70 semanas, aqui essa palavra, a palavra acabarás de cegar, na verdade a palavra cegar não está ali, acabarás, quando terminar realmente a cega, a colheita, aqui no bom sentido, tudo lei sobre a colheita e as festas de Israel. Então você vê as festas de Israel tudo ligado à colheita, a colheita do crente, os frutos da vida do crente. Então o 7º, sempre ligado a descanso, a mesma raiz das palavras ali em amarelo, no hebraico, a santa convocação, o sonido da trombeta, o 7º mês. Já as festas ali, já vai falar das festas de trombetas, expiação, tabernáculos, e tudo ligado ao Pentecoste, como a gente já viu no vídeo do Monte Sinai, no estudo do Monte Sinai. O Pentecoste já é um penhor, já é o cumprimento, de uma certa forma, em menor grau, dessas festas de trombetas, expiação e tabernáculos, porque é Cristo vindo na vida do crente, as trombetas já acontecendo em nossas vidas, a parousia, como muitos chamam, como Moisés ali na nuvem, no Monte Sinai, já é Cristo chamando a gente no 7º dia. As ofertas ali, tudo ligado, tudo falando desse tema. Mas ali do dia da expiação, a alma que não afligir, ali, a pessoa que não afligia a sua alma, ali eles faziam um jejum e afligiam a alma, se fala de jejum, realmente seria estipada ali nas 70 semanas, é o corte, pela palavra que significa também divórcio, está ligado a divórcio, a mesma raiz de divórcio. No Antigo Testamento, nas leis, está ligado a esse corte da congregação, que fala isso, quando o crente não se torna mais parte da congregação de Cristo, ou da congregação de Deus. Aumentando aqui a fonte. E a extirpação dessa congregação. A gente continua aqui. Então, sábado de celebração, você vê essa palavra sábado aqui, sábado, descanso, celebrar o vosso sábado aqui, 4 vezes aqui no mesmo verso, palavras da mesma raiz ligada a 7º. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil, ou seja, um descanso, fala do 7, o 7 é um descanso. 7 dias oferecereis. O que a palavra oferecer é interessante porque é uma palavra que significa perto. Isso eu puxo aqui no inglês, mas significa perto, approach. Em inglês, trazer próximo. O que é a oferta? Se aproximar. Na verdade, é muito interessante esse tema. E Daniel ali na Babilônia, Judá na Babilônia, é o quê? Uma região afastada, longe. Essa questão de terra, Israel, a terra onde Deus chamou, mas a Babilônia já é uma terra distante, o significado do crente se afastando de Deus. E a oferta é a aproximação do crente. Interessante essa ligação. Eu enfatizei essa palavra em verde claro, até para falar sobre isso. Então, as solenidades, mais uma vez, os tempos determinados, as festas de Israel,
as ofertas ali durante as festas, o sábado. Aqui, quantas vezes vai se falar sobre o sétimo, o descanso, mesma raiz das palavras. A gente vai vendo esse tema de descanso, no sétimo dia, a terra descansando, mas isso tudo fala, na verdade, profeticamente da vida do crente, do homem feito do pó da terra, descansando e gerando frutos. Então, grande ligação das festas de Israel com as ofertas, com o descanso da terra. Então, são leis sobre descanso, sobre as festas de Israel. Aqui em Levítico 23 fala muito sobre as festas de Israel, essas leis, essas solenidades ou tempos determinados sobre o povo. É muito lindo, né? Porque os tempos determinados, aí a gente vê lá do Gênesis, voltando ao Gênesis, os tempos determinados onde a lua ali, o calendário hebraico era baseado na lua, né? Nesse processo, nesse dia da noite, né? Inclusive é engraçado que a lua é um processo por 7 dias e o mês, na verdade, é o ciclo da lua nas 4 estações da lua. Cada uma dessas 4, a variação é semanal, né? Cada 7 dias. A gente vê isso até pelas marés no mar, né? Cada 7 dias há esse ciclo onde a maré baixa, a maré alta. Se hoje às 10 horas da manhã está na maré baixa, o mais baixo possível, na semana seguinte, 7 dias depois, pelas mesmas 10 horas da manhã, se terá a maré cheia, o mais cheio possível. E é esse processo, né, das marés, do calendário, a ligação com o calendário do povo hebraico, as festas de Israel baseado no calendário da lua, né? Fala tudo isso do crente, da luz de Deus em nós, né, do processo do crente como a lua, como as estrelas. Então a lua, as estrelas que serviam para guiar o povo ali na antiguidade, no nascimento de Cristo, a estrela ali guiando em direção para os magos ali, esse tema de magos também sábios, e fala tudo desse tema, né? O livro de Daniel é belíssimo nisso, né? Os tempos e a ligação com não só com os tempos, mas com a sabedoria, a parte celestial de tudo isso aí. E disso, quando a gente foca nesses temas e a gente vai vendo, a Bíblia vai se esclarecendo grandemente, né? Descanso, sábado, mais uma vez, aqui constantemente Levítico vai falar sobre isso, o descanso da terra. Já em Levítico capítulo 25, né, no 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. O 7º ano de descanso, foi aí que o povo falhou, veio 70 anos de cativeiro na Babilônia. Aqui em Levítico capítulo 25, verso 8, já falei sobre a ligação com as 70 semanas, o ano de jubileu. Também contará 7 semanas, não 70 semanas, mas aqui 7 semanas, o texto bastante parecido no hebraico. Semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então, os 49 anos, no ano 50 seria o jubileu. No mês 7, então 7 fala tudo disso. Então, são vários estágios que ainda vão acontecer também, que a gente, como crente, já vai cumprindo o nosso jubileu, nossa proximidade a Cristo, mas no futuro realmente fala da vinda de Cristo, de vários eventos que ainda vão acontecer também. Então, ano 50, o jubileu, ano santo, a santificação. A gente vai adiantando aqui. A palavra 7, ou fartar, aqui, que não está nem em amarelo, mas é aqui a palavra fartar. Então, fartar, saciar, está saciado a esse 7 que nós, crentes, devemos estar perante a Deus. O ano 7, Deus iria prover, então Deus é o provedor. No ano 7, onde não haveria colheita, a terra descansaria. Falar do descanso do crente. Tem esse tema de resgatador também, essa palavra aqui que eu coloquei em verde, claro.
Na verdade, as palavras em verde claro são várias palavras, na verdade, várias palavras com significados diferentes, são temas que eu gostaria de chamar a atenção, mas talvez não tão importante para o contexto das 70 semanas. Então, aqui o resgatador, Levítico 25, fala, o resgatador, quando eles ficavam pobres, eles vendiam a terra, mas esse tema de terra, homem, quando eles se empobreciam, fala de Cristo, né, nos comprando, o tema de compra e venda, resgatador é Cristo. Então, é tudo ligação com o ano do jubileu, porque no ano de jubileu a terra, as propriedades voltavam para a terra dos seus donos, tudo para ali, para aquelas tribos que recebiam aquela herança, as tribos que recebiam a herança, eles voltavam para a terra no ano de jubileu. O jubileu fala da volta de Cristo para nós, onde nós, não a terra, mas nós, nosso corpo, nossas vidas, nós voltamos, nossa pobreza do pecado é trocada e nós voltamos para a presença de Deus, a terra volta para o dono anterior. A gente pula aqui em Levítico. O resgatador fala muito de pobreza, leis de pobreza e resgatador, né? Cristo o remidor. A gente vê isso no livro de Ruth, está muito ligado a isso, a gente vai ver depois também o livro de Ruth, 70 semanas. Boaz foi o resgatador ali das terras, e a gente vai ver o casamento de Ruth. Então, a terra é resgatada, mas Ruth vai junto ali com as terras, né? Sempre a ligação de pessoa e terra. O ano do jubileu, ali no livro de Ruth, era o Pentecoste, ali mais ou menos pela época do Pentecoste. O santuário, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. O santuário que nas 70 semanas é gerado, é cumprido, que a gente vê no livro do Apocalipse, é o templo, o tabernáculo. E aqui esse tema de bestas, a palavra aqui até não, em português não está, mas no hebraico está aqui em verde, a palavra que significa essas bestas, animais nocivos às vezes. Então, se o povo cumprisse, o que haveria? Deus cessaria, né? Interessante, Deus faria cessar os animais nocivos, as bestas, né? Então, a palavra cessar, o sábado, a mesma palavra sábado que está nessa raiz de sete, sábado. Sete, sábado, saciar, a mesma raiz, alguns até a mesma palavra. Então essa palavra cessar, na verdade, é sábado. Aqui, no bom sentido, vai cessar o quê? Os animais nocivos, né, as bestas, não apareceriam. E o livro de Daniel, a besta, quem é a besta ali seria a Babilônia, né, como uma besta. No capítulo 2 de Daniel, a gente vê o sonho do rei, cabeça de ouro daquela estátua. A gente vai vendo prata, peito ali, tudo ali falando que das bestas, e eram nações que são bestas que atacam o povo de Deus. Na verdade, o crente saindo da presença de Deus. No livro do Apocalipse, Babilônia. Então essa besta, a Babilônia, o Egito, que seja Roma. Então, o crente na presença de Deus, isso não tem influência. É isso que, para nós do Novo Testamento, isso está falando. Muito interessante, né? Levítico aqui, a grande ligação com o livro de Daniel, as 70 semanas. Quem diria, né? Mas a gente vai vendo constantemente isso. Esses temas que, se a gente estiver atento, o Espírito Santo falando com a gente vai vendo toda essa ligação. A aliança aqui, como fala nas 70 semanas também, a aliança de Cristo conosco. E, mais uma vez, a aliança, os olhos consumidos. Então, se o povo não cumprisse, a gente vai ver, não cumprisse a aliança, o que vai haver? Aqui já a parte ruim, onde as doenças ali do Egito vão vir, os olhos consumidos, ali a palavra ali das 70 semanas, a consumação dessa desolação, infelizmente, que acontece também
do crente. Aconteceu literalmente com Judá e Israel e com nós também da Igreja do Novo Testamento, de uma certa forma, mas espiritualmente. O castigo 7 vezes, veja só, 70 anos ali na Babilônia, aqui é o castigo 7 vezes. Então, o 7 está muito ligado a algo grande. Você vê a palavra saciar, essa mesma palavra, que 7. Então, castigo 7 vezes mais, a fornalha 7 vezes mais quente ali nos tempos de Daniel, com os amigos de Daniel. A fornalha ali 7 vezes mais quente nos tempos de Daniel, então essa questão de 7 vezes mais é algo, é uma intensidade, o número 7. Que tem que ser para o lado bom, não para o lado ruim, mas saciados em Cristo. Mais uma vez, se andares contrariamente a mim, trarei pragas. Na questão de pragas, a gente vê no Apocalipse também, a questão de pragas, 7 vezes mais. Né? Tudo tirado aqui do livro de Levítico, o Antigo Testamento. Porque enviarei entre vós as feras do campo, que as bestas, na verdade, besta ali como a gente vê no livro de Daniel, por exemplo, capítulo 7, 8, falando das bestas que ligam ao livro do Apocalipse. Como falei, Babilônia era uma besta. Vos desfilharão. Então as bestas desfilharão e desfarão o vosso gado. Aqui as bestas, animais selvagens atacando o gado, a propriedade, a riqueza do crente. E essa palavra desfarão, na verdade, é o corte ali nas 70 semanas em Daniel 9, né? Será cortado no meio da semana. Essa mesma palavra cortado, palavra forte. Vossos caminhos serão desertos, é a assolação, né? A assolação aqui é no sentido dos animais, o gado, uma cidade desolada. Então tudo fala de uma correção. Se ainda com estas coisas não vos corrigires, vê que tudo fala de correção. No Apocalipse é a mesma coisa. Deus, na verdade, está tentando trazer o seu povo para a sua presença. Mais uma vez, os ferirei 7 vezes mais. Está tudo simbólico. 7 vezes mais, grandemente. A vingança da aliança. Na verdade, Cristo quer fazer uma aliança conosco. Mais uma vez, vos castigarei 7 vezes mais. Então, grandemente, um castigo grande. Para quê? Para uma correção, na verdade. Desfarei, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens. Cortarei as imagens. Na verdade, é um corte bom. As imagens, os ídolos cortados. E reduzirei as vossas cidades a deserto. A assolação, a desolação que a gente vê nas 70 semanas. Então, o que é uma desolação? A gente vai entendendo aqui, na verdade, a vida do crente. Mateus 24 e 25, Jesus falando sobre essa assolação ou desolação do livro de Daniel, que aconteceu em 70 depois de Cristo, mas veja só, isso na verdade acontece até hoje, na vida da igreja como um todo, nas nossas vidas também, quando a gente sai da presença do Senhor. A desolação, como a desolação de uma cidade, como a desolação da noiva de seus frutos, de seus filhos, de seus frutos perante a Deus. E assolarei a terra e espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Interessante, e espalharei-vos entre as nações. Essa palavra espalhar, na verdade, aqui é a palavra quando eles usavam ali o vento para espalhar a casca do trigo e separar a casca do trigo propriamente. Essa palavra que a gente vai ver no livro de Ruth. Então, a separação do trigo é meio que ligado a um cativeiro, né? Porque o cativeiro é justamente espalhar-vos-ei entre as nações. Justamente o que aconteceu no livro de Daniel, né? Jeremias, Daniel, indo entre as nações. Então, ali como um trigo sendo malhado, né? A casca sendo jogada fora através do vento. É isso que está falando aqui. No livro de Ruth é interessante, a gente vê por uma outra perspectiva, malhando o trigo sendo malhado. Porque realmente o crente, quando sai da presença, ou quando Deus precisa nos corrigir ou nos ensinar as coisas, às vezes é assim, Deus vai nos corrigindo realmente.
chega ao ponto de corrigir de uma forma fortemente, como aconteceu nos tempos de Daniel. E a vossa terra será assolada. Se o descanso não vir para a terra, para nossas vidas, a terra será assolada. Aqui em Levítico, no capítulo 26, verso 34, a gente vê a grande ligação com aquela profecia de 2 Crônicas, e fala desse descanso da terra, que na verdade está ligado a Daniel, 70 anos na Babilônia, porque a terra, eles não cumpriram a lei de deixar a terra descansar a cada 7 anos, ou seja, por 490 anos, a terra não descansou no ano 7, ou seja, por 70 anos. Cada ciclo desse de 7 anos, cada 7º ano, vezes 70 anos, a gente conclui que foi um problema por 490 anos. E é isso que fala 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. E Deus vai, como Cristo falou, perdoando 70 vezes 7, e nossas vidas vão tendo a nova chance, né? Essa assolação, ela pode vir para o crente, para a igreja. Inclusive hoje eu acho que a situação da igreja assolada, desolada, mas Deus quer que a gente descanse nele e folgue, né? Esteja esse descanso em nossas vidas. Então, na questão de terra, antes a agricultura, hoje é isso, aquilo. Está falando das nossas vidas. Na verdade, profeticamente, tudo quando se vê terra no Antigo Testamento, as parábolas de Jesus, a gente vê no Novo, sobre colheita, sobre a semeadura, semear em terra fértil ou não. As parábolas de Jesus, como a do semeador, muitas outras, semear em solo fértil ou não. Tudo fala do nosso coração, não tem muito que ir e fugir disso. A terra ali não descansou, 70 anos na Babilônia, 490 anos a profecia das 70 semanas, e a gente vê uma igreja cativa, infelizmente, como a gente vê no livro do Apocalipse. Mas Cristo, Deus, nos perdoa. E é isso que a gente vê no livro de Levítico, essas leis, né, interessante, os frutos da terra, as leis, a questão das bestas, tudo ligação com o livro de Daniel também. Então, uma forte ligação, a palavra aliança, e a gente vai ver que a questão era tudo folgar a terra nos seus sábados. A terra folgasse se ele cumprisse esse 7º ano de descanso da terra ali para a colheita, não plantasse e deixasse que Deus provesse suas vidas, ali a terra folgaria, como não aconteceu o cativeiro. Então isso para nós, como que a gente aplica, na verdade, nós devemos estar confiantes no Senhor, saindo realmente do Egito, deixando a parentela do mundo para trás, né? Tendo Deus como Pai, sendo a noiva, né? Selando o nosso coração, selados na aliança do Senhor. E a consumação, o consumir, a gente vê também nas 70 semanas essa palavra, a consumação, né, que vai vir a desolação. Aqui em Daniel, no capítulo 9, verso 27, o que é a consumação? Então, sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Essa consumação que tem ali em Levítico, essa consumação não pode ser dessa forma. A gente não pode chegar ao final, a consumação na verdade é o fim, aqui é o auge, o apogeu aqui da assolação. E a gente volta a Levítico, é o que fala isso, a consumir, né? Então, se tiver a correção, porque quando o povo vai para a terra inimiga, isso se aplica para nós no Novo Testamento, não os rejeitarei, né, para consumi-los ou para terminar, para realmente finalizar essa consumação e invalidar a aliança com eles. Mas Deus, na verdade, o que Ele quer? Ele quer lembrar da sua aliança novamente e nos tirar aqui simbolicamente da terra do Egito, para ser realmente o nosso Deus.
aqui no final do capítulo 26 de Levítico, uma coisa interessante que Deus vai sempre voltar. Esses são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor, né, que deu Deus, Yahweh, se traduz muito como Senhor, entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, sempre voltando ao Monte Sinai, que é o Pentecoste, né, as leis. Então, mesmo nesses livros de Números, Levítico, Deuteronômio, vai se ter esse tema do Monte Sinai. O Monte Sinai é bem central ali do povo. Tudo que aconteceu ali no Monte Sinai fala do que tem acontecido também com a igreja, como a gente vai ver. Não por acaso as profecias de Paulo sobre a volta de Cristo, Tessalonicenses e outros, vai ter ligação com o Monte Sinai, com a nuvem, a volta de Cristo na nuvem. Cristo até falou isso também. Então a nuvem está tudo ali, como a gente vai estudar, muito ligado ao Monte Sinai. A gente vai ver o porquê, o que as palavras de Paulo ali está muito voltando ali para o Monte Sinai. A gente vê claramente a ligação da saída do povo de Israel do Egito com o livro de Daniel e as 70 semanas, que é a mesma história da igreja, né? Cristo morre, na Páscoa a gente vê o Pentecoste da igreja em seguida, ou seja, Deus como dizendo, realmente meu espírito pode ser derramado, mas isso tem que ser cumprido em nossas vidas. A gente vê isso no livro do Apocalipse, vários temas da Páscoa, né? As pragas ali, pestilência, muito ligado à saída do Egito. Não por acaso, porque as 70 semanas e o livro do Apocalipse fala muito isso, a igreja agora passando por tudo isso.